Para tudo que está fazendo e vem comigo nesse vídeo aqui que você não vai se arrepender nessa terça-feira, dia 7 de outubro. A gente já começa aqui o giro de notícias com o Trump dizendo a Lula que Estados Unidos estão sentindo falta do café brasileiro. Será mesmo, pessoal? O efeito do tarifaço está já tomando conta do bolso dos americanos, subindo e muito o preço do café. Então, o que a gente tem aqui? O cafezinho mais caro na mesa dos americanos teve um destaque na videoconferência realizada ontem entre o presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Né? Então, a conversa foi um motivo, foi um novo marco na aproximação entre os dois líderes, iniciada em setembro, quando os dois tiveram um breve contato lá na ONU. Os dois países ainda negociam um encontro presencial. Segundo o que apurou a BBC News Brasil, Trump admitiu na videoconferência que os Estados Unidos estão sentindo falta de alguns produtos brasileiros afetados pela tarifa de 50% imposta pelo seu governo sobre boa parte das exportações do Brasil e citou especificamente o café. O produto acumula a inflação, né, uma forte inflação nos Estados Unidos, e a tarifa imposta sobre a produção brasileira está agravando o cenário, já que o Brasil é o maior fornecedor do mercado americano. Segundo o escritório americano de estatísticas, o preço do café cobrado de consumidores dos Estados Unidos registrou a maior alta mensal em 14 anos, ao subir 3,6% em agosto, primeiro mês da vigência da tarifa contra o Brasil. A taxa é 9 vezes maior que a média da inflação registrada naquele mês, que era de apenas 0,4%. Tá? Então, a tarifa de 50% do governo Trump sobre o Brasil agrava as interrupções do fornecimento causado pelo clima nos principais países produtores, dizia a reportagem. Então, o texto ressalta ainda que outro grande fornecedor de café para os Estados Unidos também foi tarifado pelo governo Trump, embora em um nível menor. O café da Colômbia recebeu uma taxação de 10%. Então, aqui a parte lá na ONU, quando Trump estava ouvindo o discurso de Lula. Então, 2/3, segundo as pesquisas, né, pessoal, 2/3 dos adultos americanos bebem café todos os dias. Né? Então, cada americano que bebe com café consome, em média, 3 xícaras por dia. Imagina, então, o baque que foi nos Estados Unidos essa taxação, né? Então, nos Estados Unidos, o café é cultivado em algumas partes do Havaí e Porto Rico, em uma pequena também parte do sul da Califórnia. E isso não é nem de longe suficiente para abastecer 450 milhões de xícaras de café que os americanos bebem todos os dias. Tá aí, pessoal. Então, uma das coisas que provavelmente levou o Trump a entrar em contato com o Lula foi a questão, sim, da taxação, né, que não é bom nem para os Estados Unidos e muito menos para o Brasil, por causa do aumento que teve no preço do café. Então, o que fala ainda aqui? Que as exportações do café para os Estados Unidos despencaram, a tarifa de 50% impostas sobre os produtos brasileiros teve forte impacto nas exportações de setembro, com destaque para o café. Então, a pesquisa considerou aí a soma das exportações de café em grãos, torrado e solúvel. E segundo o que está aqui, a quantidade enviada aos Estados Unidos caiu quase pela metade, caiu 47%. Então, tá aí, vamos ver as cenas dos próximos capítulos que eu vou trazer para vocês assim que surgir. Próxima notícia aqui, a gente vê aqui a Lula News, a Globo News, falando aqui sobre a choradeira sobre o Marco Rubio, ter sido eleito aí como a pessoa que vai agora ter o poder de negociar as tarifas com o Brasil. Então, vamos ouvir aqui a choradeira da esquerda. Vamos lá.
É natural que seja ele, porque ele é o chefe da diplomacia americana, é uma questão diplomática, então tem que ser mesmo o Marco Rubio, não tem outra escolha. E a gente tem que lembrar que em julho, o secretário de Estado Marco Rubio recebeu o nosso chanceler Mauro Vieira em Washington. Foi um dos principais encontros nas negociações prévias, né, que aconteceram ao longo de meses, mas teve esse encontro. O Marco Rubio teve um encontro super cordial com o Mauro Vieira. Não houve nenhuma informação de que havia algum choque, de que houve algum mal-estar nesse encontro. Então, eu acho que a gente está exagerando um pouco de achar que o Marco Rubio vai ser um entrave. Eu acho que ele não vai ser entrave, porque os dois presidentes trocaram os telefones, eles têm um canal direto agora. Eles têm um canal direto, então não vai haver entrave. Eu acho que a coisa agora vai fluir bem e vai fluir rápido. Eu espero que esse encontro dos dois aconteça logo. Existe a possibilidade de acontecer na Malásia, no fim de outubro. Mas o problema é que tem esse shutdown aqui nos Estados Unidos, né, que pode ser que atrapalhe. O Trump foi convidado a participar da reunião da ASEAN, assim como o Lula, mas ainda não respondeu se vai ou não. É provável que vá. Mas, e aí encontraria o Lula, seria o ideal, né? Porque seria um encontro logo, sem mais delongas, ainda esse mês. Vamos ver se vai acontecer, mas eu acho que agora a coisa vai fluir bem. O Trump está, obviamente, encantado com o Lula, é impressionante. Ele mudou completamente de posição. Ninguém falou em caça às bruxas, ninguém falou em Bolsonaro, ninguém falou em Alexandre de Moraes. Acho que o canal agora está aberto. E é bom aproveitar isso. E eu não vejo o Marco Rubio como entrave. Pessoal, a ilusão, né, que o Trump teria esquecido tudo e o Marco Rubio também, né, do que está acontecendo aqui no Brasil, inclusive com o Bolsonaro preso, né, pessoal, sem motivo nenhum, né? Então, coisas a se pensar aí que a Globo News traz para que as pessoas escutem, né? Pessoal, próxima notícia aqui, né? A gente vê aqui o Eduardo Bolsonaro falando do que está acontecendo no Brasil. Vamos ouvir aqui Pedir Eduardo para Bolsonaro. você solicitar o favorzinho de curtir, comentar, compartilhar esse link. Então, se possível, dá o positivo. Para o caso do ministro Alexandre de Moraes, nenhum dos caminhos legais oferece uma saída realista no curto ou médio prazo. Para quem estuda há muito tempo esse assunto, minha resposta a quem pergunta sobre reverter uma sanção Magnitsky é sempre a mesma. É possível? Sim. É provável? Não. Você deve contar com isso? Absolutamente não. A arquitetura da lei Magnitsky cria uma ilusão de reversibilidade. O mecanismo existe, mas os custos de ativá-lo são propositalmente altos. E isso não é um bug do sistema, é um recurso útil, é uma característica deliberada. A lei foi desenhada para que as sanções sejam difíceis de remover, para que sirvam como um desincentivo real e duradouro contra abusos de direitos humanos e corrupção. Para nós brasileiros que estamos acompanhando esses desenvolvimentos, a gente precisa compreender que quando o nome entra na lista Magnitsky, a presunção deve ser de permanência. Os precedentes são claros em relação a isso. Então, na minha análise, uma possível reversão das sanções contra o ministro Alexandre de Moraes são muito remotas e provavelmente não irão acontecer. Mas agora eu queria muito ouvir a sua opinião a respeito disso. Você acredita mesmo que todo esse esforço de Brasília tem a capacidade de reverter as sanções contra o ministro Moraes? Ou tudo isso não passa apenas de propaganda política interna para defender os reais interesses das autoridades brasileiras? Quero muito saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Pessoal, vou ficando por aqui, né? Dá aquele like aí para ajudar na divulgação desse vídeo. Me diz o que você achou aqui nos comentários disso, né? Será que realmente é possível reverter uma lei Magnitsky? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.